esse livro, A Vida que vale a pena ser vivida, era um livro de vários insights, né, sobre a vida e, e que traz para nós uma reflexão. E hoje, quem ficou essa semana aqui para fazer o resumo, apresentar aqui no Canva ou no PDF, foi a Nayara Matias, né? E ela teve uma vida fácil semana, não. mas tá tudo certo. Acredito que ela teve um grande aprendizado e deve ter virado várias chaves aí, né? E aí eu vou passar para a Nayara vai estar tá lendo com vocês aí os principais insights, depois a gente abre, ou também você pode perguntar, quem tiver perguntas aí pode colocar, né, sobre o livro, e a gente vai conduzindo aí. Nayara, tá com você, pode ir levando, tá bom? Ok, André, bom dia, gente. Bom dia, Nayara, bom dia. Bom dia, Nayara. Bom dia. Ai, passou. Bom dia. Foi só uma pequena introdução do livro, né? Que ele é sobre a vida, sobre uma melhor maneira de viver, né? Assim como o autor, ele faz várias analogias aí. E vamos começar no capítulo 1, onde ele fala aqui sobre a vida pensada, né? Você pensa na sua vida, você acredita em você, acredita em beleza, acredita no amor. Qual a energia que você gasta com seus pensamentos? Dá conta de ouvir os seus próprios pensamentos? Quais são as verdades que você busca? Conhece os seus desejos? E para ter lido esse livro assim, né, precisou de uma certa compreensão de filosofia, né? Porque aí o autor já começa desculpa, gente. Pensar é viver para pensar. Eu tô nervosa, desculpa. Relaxa, Nayara, fica tranquila, respira, só lê. Para pensar para viver é uma recomendação de boa parte dos filósofos. Aí tem a relação com a presença, que é o prazer que a gente sente, e o desejo, que seria uma coisa que a gente deseja, e nem muitas vezes a gente tem, e esse desejo é um anseio pelo aquilo que vai fazer falta. E muitas coisas das quais pensamos para viver dependerá das nossas decisões. E dentro dessas decisões traz consigo ações e reações, e através de tais podemos fazer o impensável. Nem sempre a vida que pensamos em ter é boa. O que realmente importa mesmo na sua vida. Essa que você vem vivendo desde que nasceu. Nem todos os que estão por perto são os nossos amigos. Somos chamados pela filosofia a refletir, a analisar as nossas vidas e a lidar com os nossos desejos e frustrações, amizades, buscar o verdadeiro significado, buscar ter sabedoria, buscar o verdadeiro significado do que há por trás de cada coisa, né? E já paramos para pensar em qual que é o verdadeiro significado da nossa amizade, qual que é a nossa essência, observar as particularidades daquilo que queremos esquecer, assim como das pequenas coisas que nós já não notamos mais. As verdades que nós buscamos, ela está em nós. Será que eu sou o senhor da nossa vida? Queria pontuar aqui, no caso, que nós temos que lidar com os nossos desejos, as nossas frustrações, as nossas amizades aí durante o dia a dia. Os nossos desejos, a gente, desde quando nasceu, a gente aprendeu a suprimir eles, né? E a minha geração já não sabe lidar com frustração. Então, quando a gente cai aí numa frustração, geralmente a gente fica, como o Pablo diz, né, fazendo mimimi.
e as nossas amizades, né? Nós temos que saber escolher e também que traz aí por trás a verdadeira amizade. Essa semana aconteceu, desde semana passada, que eu tenho uma amizade, e nós não estamos assim tão bem, a pessoa não conseguiu lidar com o meu novo jeito de ser, e para mim estava tudo bem, mas ela não me respeitou, então eu resolvi cortar a amizade. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu queria pontuar rapidamente que ele no primeiro capítulo isso me chamou a atenção também, o negócio da amizade, porque o significado que a gente coloca em amizade, né? Como que cada um lida com esse... E o livro é um pouco sobre isso, né? Ele vai todo momento contestando como você coloca o significado nas questões do seu cotidiano. E a amizade é uma dor, né? É uma dor porque se a gente falar aqui, puxa, você já teve que lidar com falsidade, né? Você já teve que lidar com pessoa que você não achava que era, e era, né? E isso é gritante, né, gente? Muitas vezes cria feridas tremendas. E uma dica, aí é uma dica que eu dou, tipo assim, você só deixa aí, né? Muitas vezes a gente fala assim, o network, geralmente quem trabalha com network aprende uma coisa que é lista da blacklist, né? Você tem que ter uma lista negra. E quando você coloca a pessoa na lista negra, não é que você corta a relação com ela, é que você só deixa ela lá. Em algum momento talvez você vai tirar ela de lá, ou não. Mas eu queria só pontuar isso, né? Pode ir. Aí nós chegamos no capítulo 2, né? A vida agitada. Será que você consegue decidir sobre sua vida? Você sabe qual é o seu lugar no universo? Você tem algum preço? Desistiria ou trocaria a sua vida? Tem dúvidas a respeito da sua vida? Isso aqui eu creio que todo mundo tem, né? Capítulo que nós precisamos descobrir o nosso lugar no mundo. Cada ser tem o seu lugar, né? E podemos reparar assim, na natureza que ela não faz nada sem finalidade, porque tudo tem um porquê. Nós vamos precisar aprender, entender, discernir qual é o nosso lugar no mundo. E ter o poder de decidir. Descobrir a finalidade pela qual nós existimos, aprender que ninguém é insignificante, cada ser, cada pessoa tem a sua particularidade. E a eudaimonia, essa palavra aí, ela chama bem a atenção, porque ela nos proporciona, nos remete que temos que ter felicidade, bem-estar, que é um bem supremo. E qual a finalidade por trás daquilo que você faz? A tua vida não é esgotável. Fala também muito sobre soberania existencial, da gente ter uma vida valorosa, ter o prazer na vida. E você já parou aí para pensar qual foi o seu momento ápice, qual foi a sua virada de chave? Esse capítulo, assim, ele é bem simples, né? Assim, que eu posso relacionar o que eu tenho vivido foi o momento que eu decidi sair de casa e ir atrás daquilo que eu realmente falta para a gente se ajustar aí na vida, é ter o poder de decidir, né? E não esperar que outros decidam por nós. Alguma pontuação, André, pessoal? Então, sobre esse capítulo aí, o insight que eu tive, né? É o 2, né? Você está no 2, né, ainda, né? Isso, 2. Uhum. Então, quando ele fala sobre qualidade de vida, eu entendi, na minha concepção, que, assim, você tem que optar por viver, né? A qualidade de vida não é só uma decisão de falar, vou comer mais saudável, vou praticar exercício, vou morar num lugar mais tranquilo
enfim, eu entendi que, assim, tem um exercício no coach, o pessoal aqui que é coach vai entender. Tem um exercício no coach que é você observar o observador, né? E é você pensar sobre o que você pensa. É bem o livro, é bem paradoxal. E aí você vai fazer inferências sobre muita coisa na sua vida que você precisa ou mudar ou adequar. Então, eu acredito que essa é a vida ajustada que o autor está querendo dizer, entendeu? Você precisa fazer uma avaliação de um autoconhecimento dentro de você, né? O que o Pablo, ele fala, ele usa isso como leste levar, né? Cai para dentro. Mas é isso, pode ir embora, Nayara. Capítulo 3 aí. Oi, Ô, pode André, falar, Renato. só uma licencinha. Eu tenho visto aí desde o primeiro capítulo, né? Que tem várias perguntas, né? Isso me fez lembrar de uma frase, né? A gente tem que fazer as melhores perguntas em vez de tentar descobrir as melhores respostas, né? Então, são perguntas simples aí, mas que traz bastante reflexão. E nesse capítulo 2, principalmente, eu vi que muito dos tópicos aí tem muito a ver com o que o Pablo ensina, né? Soberania existencial, né? Ter uma vida valorosa é basicamente governar, né? Governar sobre si, governar sobre o reino, né? E, e outros aí que se encaixam muito bem no conceito dele. Então, basicamente, são essas duas opiniões minhas aí. Obrigado. Top. No capítulo 3, nós falamos aqui sobre uma vida prazerosa. O prazer é bom, o que o prazer te proporciona? Ele fala muito sobre prazer e sofrimento. Quais são as verdades absolutas que você acredita? Qual que é a sua crença sobre o prazer? Qual que é a sua percepção que tenho da vida? E o que você tem contemplado? As crenças e pretensões que aprendemos durante toda a construção de nossas vidas. Há uma busca para obter prazer, busca para acabar com a insatisfação e conquistar a felicidade. As experiências desenvolvem a sabedoria e a prudência, desenvolve. Temos uma trajetória para trilhar, a felicidade é uma busca diária. Será? Até para se gozar um pouco do prazer, você precisa pagar um preço. Cuidar da língua, o que temos falado. O que plantamos, nós colhemos. Não é bem assim. Estamos vivos a variáveis na vida. Não temos o controle sobre as variáveis da vida. Não vivemos para pensar melhor. A vida é um sonho. A vida feliz é um sonho. O ser humano busca melhora de vida e não para buscar o prazer em todas as áreas da vida. Assuma sua autorresponsabilidade da imperfeição da vida. É necessário que o corpo sinta para que tenha uma experiência. Do prazer e dor provém da sensação. Quer pontuar alguma coisa nesse, André? Eu acho que esse capítulo resume numa palavra, o paradoxal, né? Qual que é o sentido de paradoxal? É você, no mesmo item, você ter dois sentidos, né? Então, e pensa numa balança, né? Que tem ali para pesar. Aquelas balanças antigas que a gente tinha dois pratos, né? E você equilibrava ali. Eu ancoro esse capítulo nesse negócio paradoxal. Você tem que entender os dois lados e buscar esse equilíbrio, porque ele fala lá no capítulo que a gente está em busca do prazer, né? A gente quer viver esse prazer. Mas ele também diz que alguns prazeres têm correlação com o sofrimento. Então, tipo assim, prazer e sofrimento, né? São opostos. Mas
por conta disso, ele diz que isso traz uma esperança para os carentes, mas ao mesmo tempo ele traz um tédio para os abastados, né? Então, a gente tem que entender o equilíbrio desse negócio. Eu acho que essa é a grande questão aí do capítulo 3. Eu não sei se, de repente, alguém também teve outro insight sobre esse negócio, sobre esse capítulo. Você falou aí, né, André, sobre prazer e sofrimento que esse capítulo traz, e a busca pelo prazer é constante, e às vezes a simples redução do sofrimento já dá uma sensação de prazer. Então, não necessariamente precisa de anular o sofrimento para ter essa sensação, né? E outra coisa que eu achei bacana que esse capítulo trouxe é que não existe idade, né, para ser feliz. Então, ela é atemporal. A felicidade está disponível o tempo inteiro. Ô, William, você falou agora e me lembrou um insight aqui, nesses anos pastoral, uma coisa de gabinete pastoral que me chamou a atenção, que muitas pessoas, quando sentavam para conversar comigo na sala pastoral, a pessoa ia lá e ficava 2 horas falando do sofrimento, da dificuldade dela. E só o fato de eu ouvir ela por 2 horas já curava ela. É bem isso aí, né? Tipo assim, minimizar O o sofrimento, né? Me veio isso agora, me ocorreu isso agora. É uma verdade. Pode seguir, Nayara. Pode ir. Vida tranquila, esse é o capítulo 4. Do que você foge? Qual a sua tentação para a sua vida? Qual o seu jeito de pensar? Você quer uma vida tranquila? Qual a sua particularidade? Confia no seu instinto? Crê no que é divino? Buscamos fugir das preocupações da vida, pois nós vivemos em meio à inquietação e muitas vezes temos excesso de sentimentos. Aprender a fazer digestão das ideias. Cada corpo que vive tem uma essência, tal que se entende bem com alguns corpos e mal com outros. As condições de felicidade é preciosa, mas o que julgamos como estar tranquilos? Nem sempre nós gostamos das mesmas coisas. Nossa vida boa depende das condições de aproximação. A vida feliz deve ser harmonizada com a natureza. Nem tudo que é bom para um é bom para o outro. Prestar atenção nos instintos. O traço do homem é a razão. Ele é um traço que vai diferenciar o homem dos outros seres vivos, né? O homem tem a razão como um traço bem específico. A alma tem função, não render-se à tristeza nem acomodar-se nela. Eu acho esse capítulo bem autoexplicativo, né? Que a gente tem que aprender a viver com as condições e uma vez que nós entendemos que aquilo que faz bem para mim talvez não faça bem para os outros, nós temos que estar bem com isso. E as condições que nos levam à felicidade são bem peculiares, né? É a mesma coisa daquilo que faz bem para mim, talvez não faça para você. Aquilo pode me fazer feliz, mas não vai fazer você feliz. Então, a gente tem que estar tranquilo em relação a isso, né? Cada ser, cada pessoa tem a sua busca. Pode falar. Posso falar, Nayara? Não quero se você estava no processo, pode ir, que depois eu pontuo. Não, pode falar. Eu não sei, aqui me ocorreu duas coisas. A questão uma da PNL, que até acho que eu coloquei no grupo, que teve um insight muito forte aqui, que assim, o mapa mental do outro não é um território seu, né? Então, o Canaré acabou de falar aí, o que talvez é bom para mim, não é bom para o outro. E tá tudo bem, e a gente lida com isso a todo momento, quando a gente expressa, né, uma opinião, e aí, de repente, a nossa opinião é diferente do outro, e a gente tem que tomar cuidado para não entrar no campo da razão, né? Porque senão vai confrontar ou afrontar. E o que me chamou também aqui
da vida tranquila é justamente o pensar, e talvez aqui alguns vão ter essa dor, a ansiedade, né? Que é um mal do século, né? E aí, esse negócio, né? Pela vida tranquila, e como ele coloca essa linguagem, né? E as perguntas que a Nayara pensou aí, são coisas que, se a gente parar e vamos pôr no papel, vamos responder, a gente vai ter treta, a gente vai ter crise, né? Porque existe esse desequilíbrio mesmo. Pode ir, Nayara. Ele fala muito também que a nossa alma tem uma função, né, nesse capítulo. Então, a gente tem que buscar qual a função da nossa alma. E assim como o André pontuou a ansiedade, eu sou uma pessoa ansiosa, sempre sofri com esse mal aí desde criança. E eu tento fugir disso, gente, não é fácil não, mas não adianta fugir, né? A gente tem que enfrentar Nayara, algumas coisas. Oi? Nayara, bom dia. Bom dia. Posso fazer uma ressalva nessa sua fala de eu sou uma pessoa ansiosa? Pode. Você não é, e nós estamos aprendendo sobre a essência. Você está. Talvez você esteja. Talvez. Aham. E agora eu perdi o raciocínio. Só dando uma contribuição nesse capítulo 4 aí, sobre essa questão da vida tranquila, não é sobre o volume de prazer que a vida me proporciona, né? Tem até aí um conceito da filosófica de Sêneca, que é mais sobre como eu lido com as dores. Não é aquela questão, né, que a gente via uma frase aí do popular, é o quanto você aguenta apanhar, e sim, o quanto você bate, sim, quanto você aguenta apanhar. Na verdade, é como você lida com os imprevistos da vida, né? E aí, tá dizendo no livro aí que o mundo é cheio de surpresa, né? Às vezes algumas vão ser desagradáveis, outras agradáveis, e como você lida com isso é que vai te dar essa vida tranquila. Então, resumindo, um pouco mais de tolerância e equilibrada com a expectativa. Pode seguir, Nayara. Sim. Aí no capítulo 5 ele fala a vida sagrada. Deus age em nossas vidas, acredita em Deus, qual a nossa relação com Deus? Você quer uma vida tranquila? Eu voltou a algumas perguntas que eu tinha feito lá no 5. Qual é a sua particularidade? Você confia no seu instinto? Crê no divino? Deus é uma pessoa? A vida tem a ver com potência que nós disponibilizamos. A potência é questão de essência. Por mais que queremos, não sentimos com os outros. O homem é parte. Somos partes por tal todo, por um todo. O todo impõe a sua lei. Viver é relacionarmos. Viver em relação é viver transformação contínua. Cabe ao homem assumir a autorresponsabilidade de ser salvo ou não. Quando dois corpos se relacionam, eles se transformam. A percepção do corpo em parte, quantas coisas e sensações já não se sente. Saiu do automático. Percepção dos afetos, tudo que já foi vivido não é mais. Abrir-se para o novo. Livre, liberdade, livre-arbítrio. O mundo nos afeta e nós afetamos o mundo, isso é recíproco. No fato de sermos afetados, num todo, nós temos a potência de agir. O mundo no qual vivemos está em constante mudança, mas cabe a nós potencializá-las. O corpo e a alma trabalham em equipe. Essa que eu achei muito autoexplicativa, eu não tenho nada a acrescentar no momento. Alguém tem? Tem uma frase aí, né? Quando dois corpos se relacionam, eles se transformam, né? Até hoje, agora há pouco eu vi no grupo aí, o pessoal
teve alguém que perguntou sobre as duplas, né, do Piorano. Então, pelo menos me faz remeter aí que quando duas mentes, né, se juntam, né, elas se potencializam a questão do que é possível fazer, né? Não é um mais um, é igual a dois, né? Um mais um seria três, seria quatro, depende, né? Porque acaba sendo exponencial aquele poder de ação. Às vezes as pessoas sozinhas, elas têm um limite, mas quando trabalham em equipe, né? Se juntam, não é uma soma isolada, e sim uma soma, tipo, exponencial mesmo, né? Aquilo é potencializado de uma forma bem mais ampla. Pelo menos na minha visão aí, pelo que você falou, me faz remeter a isso, sabe? Renato, Oi, pode falar. o que você acabou de falar é justamente a essência da Mastermind, né? Que é justamente quando junta duas pessoas, duas mentes, elas vão ter a essência, né? A mente mestra. Só queria pontuar isso. O Renato falando assim, eu lembrei até eu não lembro se tem Eclesiastes, a Bíblia fala para não andar sozinho, né? Se um cair, uma pessoa estiver sozinha, ela cair, não tem ninguém para levantar. Mas quando você está com uma pessoa a mais, outra pessoa, você tem quem possa te levantar, né? Então, quando você está junto, é melhor. É bem isso mesmo. Bem isso aí que o André falou, né? A questão do Mastermind. Eu conheci esse termo aí já tem, acho que uns 15 anos, porém só agora que eu consegui me incluir num grupo que realmente, né, tem esse propósito, né, de criar junto, de fazer junto. É, o André é um excepcional professor para nós, né, um coach, alguém que está reunindo aí as várias possibilidades, né, entre leitura, entre Bíblia, entre exercícios, entre dieta. Então, e ele é apenas o direcionador, né? Tem outros aí que contemplam isso também. O William, que está aí, cada um na sua área, né? O capítulo 7 ele fala sobre a vida útil, né? E aí, como vai a vida? Sua vida tem sido útil? O que há de objetivo na ação? Quais os efeitos da sua ação em relação a você, sobre os outros e sobre o mundo? Qual a sua finalidade no mundo? As cobranças, as expectativas que se esperam de nós. O resultado da vida vai nos separar? Utilitarismo é um termo derivado do útil, de utilidade. A utilidade de uma coisa inclui investigar a função dela. Mas se a vida que vale a pena ser vivida é uma vida útil, tudo tem uma utilidade, utilidade é destinada a algo. Do que a sua função transforma o mundo. No mundo. O mundo faz do seu corpo uma arena de efeitos contraditórios. Nossa vida é feita de relações que mantemos com as coisas do mundo. Intenção de quem age. O valor e uma ação está nas suas consequências. A alegria de quem é afetado na ação. O valor da ação está nos seus efeitos. A ação é condenada mediante as consequências. Agora, o efeito bom para qualquer ação é permitir a quem age obter o que pretendia. Buscar pelo bem maior de todos. Para julgar a vida, a modo utilitarista deve se considerar tudo o que vivente se dispõe a afetar. Aqui eu lembro muito das nossas ações, né? Sendo elas boas ou más, e ela vai trazer consequência. E a gente tem que assumir as consequências daquilo que a gente faz, né? A gente não pode esquecer que nós vamos afetar
aqueles que estão perto e também aqueles que estão de longe. Uma ação boa sua pode mudar muitas vidas ou prejudicar, mas aí vai depender de você, né? E descobrir a sua finalidade, né, o seu propósito no mundo, eu acho que vai fazer toda a diferença aí nessa caminhada de tornar a vida útil. Mais alguém? O que é interessante aqui, desse capítulo, é justamente a gente entender o seguinte: você viver uma vida em que você tem essa compreensão da, da utilidade, né? É melhor do que você ter uma eternidade fora do lugar. Eu posso pôr uma palavra bem simples, né? Por quê? Porque justamente ele está dizendo o seguinte: não faz sentido se você pensa em algo onde você quer chegar, se no presente tá fora. Então, ou seja, o meu hoje, agora eu vou filosofar, tá, pessoal? O meu hoje é o resultado do meu ontem, né? Mas o meu hoje também vai refletir no meu amanhã, que viver no hoje. E tem que viver de maneira certa no hoje. Mas vai. O André, o áudio tá no mudo. Oi, Renato, desculpa. Você Cortou estava aqui para mim. falando, aí ficou mudo. Você estava falando, aí ficou Desculpa, mudo. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá mais baixo, mas a gente tá te ouvindo agora. Tá. Eu tava falando o seguinte, que o capítulo 8 da vida útil, né? Ele representa a seguinte situação: não existe você ter uma visão, puxa, eu quero ir lá na frente, né? Eu quero chegar lá, chegar no alvo, chegar na meta. Só que não adianta você ter uma vida no seu hoje sem clareza, sem prioridades, de forma útil, a viver uma eternidade bagunçada. Então, sim, se você, e até falei isso lá no Lágrimas ontem, sobre o conceito até de eternidade, né? Porque para muitos a eternidade é uma utopia e tá tudo bem, né? Para outros não, para outros a eternidade ele vai ancorar conforme o cristianismo, vou morar no céu, sei lá. Outros falam não, não tem nada disso. Enfim, nós não vamos. André, tá cortando. Entrar nessa discussão agora. Mas a eternidade, nós estamos falando aqui, aí o que eu ia filosofar, né? Qual que é o pensamento? O pensamento é o seguinte: o seu hoje é o resultado do seu ontem, mas também ele é o que vai preparar o seu amanhã. Então você tem que se preocupar com o seu hoje. Cuida do seu hoje. Era só isso. Ouviu todo mundo aí? Eu tô no carro, pessoal, por isso que deve ter dado uma cortada. Mas vai lá, Nayara. Cortou de novo e voltou no mesmo canto. Mas a gente entendeu, André, o contexto geral, a gente entendeu o raciocínio. É só para completar aí, Nayara, a questão do capítulo 7, vida útil, né, dando minha contribuição. Eu acho que o que a gente pode entender como útil é ser eficiente, né? E para ser eficiente a gente precisa entender o que, quem, como e quando, né? O que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo, para quando eu vou colher, né? E quem que eu vou
beneficiar, ou qual que é o meu plano. Então, a gente tem, o que o André falou, a gente tem essa rota desenhada para a gente poder ter uma trajetória, um planejamento, sabendo o que a gente precisa fazer para chegar onde a gente quer chegar. Pode avançar. O 8 nós vamos... Opa, pode falar. Nayara, só falar uma coisinha rápida aqui. Eu coloquei até no grupo Lágrimas aí, né, uma frase que é exatamente esse capítulo 7 aí, ele está na contracapa aqui do meu planner, né? O sentido da vida é ser útil, né? Então, eu só gostaria de compartilhar isso, que é uma frase aí que é um dos meus propósitos de vida, né? E que eu descobri há alguns anos. Então, a vida, para mim, a vida que vale a pena ser vivida é ser útil. Então, o sentido dela é ser útil, né? Então, só complementando aí o capítulo 7. Certo, Renato. E o capítulo 8, ele fala da vida moralizada, né? Que a moral tem a ver com a vida boa, vida moral versus vida respeitosa. Luta pelo seu prazer, vontade versus moral, como devemos viver. A moral importa para decidir sobre o que fazer da própria vida. O valor moral de uma ação não está nela, mas sim fora dela. Se a moral entendida, a grosso modo, com respeito pelo outro, ou até mesmo a preocupação pela sua felicidade é relevante para a sua vida, não garante por si só uma existência feliz. Ser legal não nos livra de problemas existenciais. Indivíduos que atacam, indivíduos que sofrem, princípio da moralidade, aí tem que buscar o fundamento da moral, boa vontade versus a boa vontade de Deus. Não há nada no mundo que seja bom em si mesmo, talento natural. Os cristãos não acreditavam no talento natural. A vontade não é um talento natural, não se pode confundir com a força, beleza ou a inteligência. Uso do talento, uso da beleza, uso da inteligência, uso da conduta. Entendimento na diferença entre o talento, o uso do talento e a vontade, decisão de usar o talento. Porque mesmo quando o amor falta, ainda nos resta uma valiosa boa vontade. Esse capítulo aqui, ele vai falar muito da boa vontade, muito da moral, né? Aquilo que nós aprendemos aí durante toda uma vida. Né? E você decidir entre a sua vontade sobre aquilo que você vai querer fazer da sua vida, ou a moral, que é aquilo que também muitos esperam de nós, né? Mas, como o livro ressalta, não há nada que seja bom em si mesmo, né? Você vai ter que fazer uma busca aí mais profunda daquilo que você vai decidir como conduta, como moral. Eu não tenho filosofia para estar falando muito sobre esse capítulo, não, porque esse livro já foi muito complexo para mim, mas se o André e o William quiser acrescentar alguma coisa, ou mais alguém de vocês. O William é o filósofo. Olha! André, que situação, hein? Brincadeira. Eu vou pontuar uma coisa que eu gostei do capítulo. Nem tem, talvez, mas ele pinça isso, nem tem muito a ver com a moral, né? Assim, o que eu vou falar. Vocês estão me ouvindo, né? Estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. O negócio do talento. Eu achei muito interessante a maneira que ele colocou e, de fato, essa questão do fato de os cristãos não considerar o talento natural, né, das pessoas. Por quê? Porque muitas vezes a gente pensa que o talento ou o dom somente vai ser dado pelo divino.
E não é bem assim, né? A gente sabe que não é desse jeito que vai acontecer. Todo mundo tem um talento, todo mundo tem um dom, né? É natural. Todo mundo é bom em alguma coisa. E o fato disso é que a gente só precisa extrair isso, a gente só precisa buscar, saber qual que é aí vai entrar no propósito, né? Então eu queria só pensar isso que eu achei bem interessante essa questão. Mas se o William tiver alguma coisa, ele pode pontuar. Eu acho só dar uma contribuição aqui. Eu achei bem legal essa parte que ele fala entre a moral e a liberdade, né? Até faz uma relação aqui com o gato, né? O pombo, a tsunami. Isso não tem moral, porque são naturais. Geralmente a natureza não tem moral, exceto o homem, né? Porque o homem ele pode transcendê-la. Então, logo a vida do homem a cada instante ele pode ser infinitamente diferente. Então, aí está a essência da sua moral. Então, é só para a gente poder refletir um pouco sobre essa questão da moral versus a situação a qual a gente está inserido. Era isso. Pode ir, Nayara. Capítulo 9, ele fala sobre a vida socializada. Qual que é a melhor trajetória a seguir na vida? Seu esforço tem valido a pena? Foi reconhecido? Sabe viver em sociedade? Como o nosso eu se encontra em meio à sociedade? Quando se fala em vida que vale a pena, sempre vem à cabeça problemas existenciais no universo de relações que é nosso, que faz parte da sociedade que existimos. A sociedade como ela é, com seus discursos que, por serem enunciados, nos afetam. Muitas vezes o nosso esforço é para que pensam e digam o melhor de nós, possível, para sermos reconhecidos. Mas esta sociedade tão determinante para uma vida boa não seria apenas o resultado de nossa decisão de viver juntos. A origem de todas as grandes e duradouras sociedades não provém da boa vontade recíproca que os homens tivessem para com os outros, mas do medo recíproco que tinham um dos outros. Quando falamos em vida boa, é inevitável pensar no seu contrário, laços que unem uma sociedade, alegria, tristeza, prazer, dor, felicidade. A sociedade cobre alinhamento e tem recursos para se impor, porque alegra e entristece. Pode, por intermédio de seus agentes, fazer da nossa vida um inferno. Por isso, costuma levar vantagem contra eventuais rebeldes, até porque, se não levasse, assistiríamos uma revolução por minuto, e não haveria sociedade. Uma coisa que me chamou muita atenção nesse capítulo foi como encontrar o nosso eu, né? Tem uma hora que ele nos leva a refletir que não existiria o nosso eu se não haver a sociedade, ter essa busca para buscar a compreensão de quem somos, para onde irmos e viver um melhor com os outros, né? Foi isso que me chamou muita atenção nesse capítulo. O que me chama a atenção aí foi o seguinte, pessoal. Ninguém vive independente. Ninguém. Isso já era forte dentro de mim, mas isso bateu mais ainda com a ideia de você entender que o outro tem as chaves, né? O outro tem as peças. E você também tem isso que representa no outro. Então, assim, no mundo onde a gente está vivendo cada vez mais distanciamento, cada vez mais afastamento, a gente jogar a âncora e pensar sobre isso e dar uma parada, refletir, muitas vezes essa é a resposta para essa vida que a gente quer viver.
Então, isso me chama muita atenção. Mas o Luiz abriu a câmera, ele tem um pensamento aí. Fala aí, filósofo. Bom dia. E aí, galera, bom dia, tudo bem? Eu estou com o ouvido aqui e o ouvido lá, estou estando o Pablito junto aqui, estamos nos dois lugares aqui. Vamos dizer o seguinte... Oi. Hoje o Pablo derrubou a gente. Eu derrubou a gente. Safado, eu estou sabendo, mas enfim. Queridos, é o seguinte, eu achei interessante o Pablo ter indicado esse livro. A reflexão que eu quero trazer é essa, porque eu sinto que o Pablo tem coisas que ele não traz, sabe? Que ele não fala, que ele sabe, que ele pensa, mas que ele sabe que se ele trouxer, ele vai criar polêmica, ele vai desviar do brand, vai desviar de um monte de coisa. Então, o que eu quero dizer com isso? Esse livro, por exemplo, né, ele recoloca Cristo num outro lugar. Isso é muito doido. Você entende? Você escutar o Pablo falando e ver como Clóvis tratou Cristo nesse livro, né? Isso é uma coisa que me deixou, e tem outros pontos importantes assim, dentro desse aspecto, né, que me chamou bastante atenção. Mas o que mais me pegou, o Clóvis deixou um novo espaço dentro de mim, que é o do livre-arbítrio. Ele trata o livre-arbítrio de uma forma bem interessante. Eu sempre disse que há uma confusão na cabeça das pessoas entre livre-arbítrio e destino, porque elas acham que, já que você tem destino, você não pode ter livre-arbítrio. Essa é sempre uma máxima, né, que as pessoas falam. E, na realidade, não é assim. Né? Você está predestinado a morar no plano da Terra, por exemplo. Mas como, de que forma você vai fazer isso, é com você. Aí está seu livre-arbítrio, a forma com que você vai conduzir, né, o seu plano da Terra. Você está predestinado a esse corpo, masculino ou feminino. Não tem um corpo neutro, hein? Vamos pensar nisso, tá? Não tem corpo neutro, tem um corpo masculino ou feminino. Você pode até pegar esse corpo e mutilar ele. É uma opção. Modificar ou fazer o que você imaginar, mas você nunca vai deixar de ter o corpo que você nasceu, nunca vai deixar os pais que você teve. Isso são predestinos. Mas o que vai fazer com os pais, o que vai fazer com esse corpo onde você está, é seu livre-arbítrio. O que o Clóvis avança, que é muito interessante, é que ele traz esse livre-arbítrio para a condição espiritual, para a sua questão das suas virtudes e talentos, da sua missão de vida. Ele amplia isso além da questão física. E isso, cara, eu confesso, eu nunca tinha pensado, né, nesse lugar. Que você tem um predestino almático também. E como você vai tratar esse predestino? Isso foi bem interessante ter pensado. Mas aqui é a minha contribuição. Show, Luiz. Show. Pode ir, Nayara. Só para completar aqui, André, na verdade, antecipar isso que você falou, que ninguém vive isoladamente, né? Mas no segundo parágrafo, ele fala assim: preciso que você me deixe um pouco sozinho para que eu possa decidir o que eu vou fazer da minha vida. Então, por mais que você precise viver em sociedade, é aquela situação que de conselheiros, né? Você escuta os conselheiros, mas a decisão é sua. Fazendo aqui uma analogia ao que você escuta da sociedade, ao meio que você... Oi. Ô, Cris, você entrou um pouco atrasado, eu falei no começo, um exercício de coaching, não sei se chegou a pegar, que é observar o observador. Não. É justamente pensar sobre os seus pensamentos, e entra nisso daí. Ah, top. Pegando esse gancho aí do Christian, né, e essa fala aí que a última fala que a Nayara fez, e o André, no sentido aí dessa socialização do todo, é interessante que ele traz essa parte, ele traz, né, no livro, no decorrer do livro, da leitura,
ele nos faz perceber exatamente a importância do todo, de estar inserido no todo. Mas aí quando o Christian traz isso, Cristiano, né? Isso. Cristiano, é porque eu tô aqui ainda com os olhos meio fechados, mas vamos lá, estou interagindo aqui com vocês. Então, é exatamente por conta dessa questão de que nós somos parte, né? E enquanto parte, a gente tem também essa singularidade, mas a gente não pode, e aí vem essa questão da missão, que o Luiz falou, não é? Da função também, da utilidade, que vem sendo colocada aqui, da finalidade. E essa finalidade, ela vem enquanto parte e ela se encaixa no todo. Então, é muito interessante olhar, eu faço das palavras do Luiz, olhar tudo isso, né? Eu faço das palavras do Luiz as minhas, eu achei muito interessante a leitura desse livro. Eu viajei nele, eu já viajo assim nas leituras, mas esse livro em especial, eu realmente viajei, eu concordo com ele também, comungo com ele, dessa sensação de que o Pablo, ele não traz tudo, né? Nem tem como ele trazer tudo, mas tem coisas que talvez ele tenha vontade de expressar, mas é aquela questão de até ser elegante, e vamos fazer aqui uma comparação, às vezes em um nível, não nos colocando em um pedestal ou em um patamar melhor do que outros, mas em uma frequência, digamos que em uma frequência. E quando a gente está em uma frequência, que às vezes tem uma outra pessoa que está numa frequência baixa, às vezes a gente chegar e fazer determinadas colocações pode não fazer sentido, pode ser deselegante, pode assustar, sabe? E durante essas leituras e os programas e os jejuns, eu tenho seguido assim a risca, não por uma questão de seguir regra ou de fazer, mas por uma questão de viver a experiência e tirar as conclusões. E esse livro, de todos os que eu já li até agora, foi um dos que mais me impactou, exatamente por conta de toda essa reflexão. Ele traz de uma forma assim muito inteligente, toda essa reflexão, esse contexto que a gente vive. E com relação ao livre-arbítrio, teve um ponto do livre-arbítrio, Luiz, que o Pablo falou uma vez que me chamou muita atenção, que o livre-arbítrio é sobre nós amarmos ou não a Deus. É a escolha que nós temos de amar ou não a Deus, né? A gente tem essa escolha, e da partir dessa escolha que a gente faz, desse livre-arbítrio que a gente tem, é que se desencadeia aí todo o resto. É isso, gente, a minha contribuição. Obrigada. Foi muito pontual, tanto o Luiz como esqueci o seu nome agora aqui. Vou puxar aqui a Laiana. É muito pontual isso tudo, né? E aí eu só queria colocar uma coisa para quem está nos ouvindo talvez não boiar, né? Vamos equilibrar a coisa. Nós não vamos discutir aqui sobre predestinação, e é um tema totalmente de espiritualidade, né? E cada um tem uma organização, uma crença, né? E nesse sentido. E acho que talvez, quem sabe, um dia a gente pode abrir uma sala e ficar 10 horas debatendo esse tema. Mas, assim, o fato da gente entender essa questão não é pelo fato de decidir o que está certo ou o que está errado, mas é pelo fato da mastermind, de abrir a mentalidade e de entender isso, né? Eu fiquei muito curioso quando ele entrou na questão da vida sagrada, né? E ele até pontua dentro do livro que essa questão da vida sagrada é muito, para uns é uma dominação, para outros é um equilíbrio entre ali associar um contato, né, com o sagrado, com o divino. E a gente sabe que esses extremos eles sempre são ruins. A gente sabe que na história do mundo houve guerra sobre isso, né? Existiu guerra sobre isso. Então não é essa a ideia, não é a proposta. Mas assim, quem estava no sangue na quinta-feira, algumas pessoas aqui vão lembrar o que eu falei. Eu dei uma definição de inferno,
né? E a gente entrou, não sei como a gente entrou, né? Chegamos até na questão do inferno. E eu pontei que o inferno, na verdade, como a Laiana acabou aí, o Pablo definiu, lembra disso aí, Laiana? E o ponto é esse, é justamente o inferno é o lugar que você está longe de Deus, né? Então, o inferno é aqui, o inferno é lá, não vamos pegar essas ancoragens de religiões e até mesmo bíblicas para definir a nossa conduta, para definir a nossa razão, para definir nossa posição. Mas vamos entender o seguinte: é sobre amar a Deus ou não amar a Deus. É sobre ficar perto de Deus ou não ficar perto de Deus, né? E aí, André, mas o que é ficar perto de Deus? O que é estar longe de Deus? Ama você, né? Ama Deus e ama o próximo. Você vai estar entendendo tudo que você precisa entender sobre isso. Mas vai lá, o Nayara, a gente precisa terminar. Capítulo 10. Só uma coisinha, rapidinho, que eu preciso sair, né, por causa do programa. Eu quero elogiar o Clóvis da forma com que ele abordou o suicídio. De uma forma clara, precisa, direta. E quero chamar a nossa atenção de que a gente precisa falar a respeito disso. Precisa falar a respeito da morte, precisa falar a respeito do suicídio de uma forma clara e plena. Todos nós passamos por isso. À nossa volta ou conosco mesmo, em algum nível. Então, quero deixar essa reflexão aqui, essa última reflexão, tá bom, galera? Eu estou indo para o meu programa lá. Um beijo e um lindo final de semana. Valeu, gente. Falou, Luiz. Legal, Luiz. Tem, inclusive, no grupo Sangue, foi criado um outro grupo para fazer... Estão organizando um evento para falar sobre suicídio. Bem bacana. Quem quiser participar, está no grupo Sangue lá, o link. Que as meninas estão organizando um evento para falar sobre e tal, bem interessante. Legal. O capítulo 10 ele fala sobre a vida intensa, né? A vida é boa, quer dizer que você não parte de uma concepção de certo ou errado. Que referência ainda posso ter para viver, como teorizar a intensidade. Deixa eu ver se... Eu só não estou conseguindo enxergar a primeira frase, não tampou aqui, eu não estou conseguindo diminuir a tela. A intensidade, atributo da vida boa. Tão boa que você não se dá conta de ter vivido. Obrigada. Quando a vida é intensa, o tempo passa e você não percebe. Pelo menos para você, centelha de eternidade. Presente que não vira passado. O homem sempre deu nomes a diferentes épocas do passado. Assim, desde a antiguidade ao mundo contemporâneo, o homem define critérios que para eles são importantes. Só que o homem conserva a estrutura religiosa, por quê? Porque depois de chamar para si a responsabilidade de definir o certo e o errado, cria ele mesmo novas transcendências, proposta e idealidades terrestres, por assim dizer. A exaustão que não há gabarito para a vida seja implacável a qualquer um. Como poderíamos teorizar sobre intensidade? Mas não é nosso interesse, porque você entendeu o essencial, a reconciliação com o real e com o presente, em que o real se encontra, numa centelha de vida. Quer vivamos uma vida individualmente ou coletivamente, seja ela vivida com toda a intencionalidade, dependente se há mudanças, ou se não, viva de maneira que faça valer a pena.
posso dar uma relacionada aqui, questão da gente viver uma vida, eu posso dar um exemplo meu, que é quando eu trabalho. Eu amo trabalhar, amo desenvolver algumas atividades aí, que eu não tenho essa percepção do tempo e de espaço. Eu me perco ali fazendo o que eu estou fazendo. Isso, para mim, é uma coisa que me relaxa, fazer as coisas de uma forma intensa. Mas eu acredito muito que o que ele está falando aqui é para a gente fazer a vida valer a pena, fazer de forma que seja intensa. Nós não sabemos qual vai ser o nosso último fôlego de vida, não sabemos quando Deus vai chamar a gente, né? Então, a gente tem que viver cada minuto aí de forma que, se alguma coisa der errado, tá tudo ótimo, a gente começa de novo e faz com intencionalidade, faz de uma forma intensa, para poder fazer realmente, de fato, valer a pena. É isso que eu queria deixar contribuído nesse capítulo. Nayara, você falando aí, eu me lembrei também daquela passagem que ele fala que ele substituiu o professor dele, né? E o pai já tinha colocado ele em escola de arte, em outros lugares, e ele não se identificava. E essa vida intensa, quando você falou assim, eu faço o que eu faço, não vejo a hora passar, e ele ficou ali dando aula, e depois pediram para ele falar, e ele falou mais, e ele sentiu aquele entusiasmo, né? Por conta daquela intensidade de viver, exatamente por conta de viver aquele momento com intensidade. E aí me veio a lembrança da questão do entusiasmo, né? Que é Deus vibrando dentro de você. E com a sua fala me remeteu a vida intensa, né? Fazer aquilo que queima no seu coração. Quando a gente faz aquilo que queima no coração da gente, a gente vive de uma forma intensa, a gente constrói algo que faz sentido para a gente. Essa contribuição que eu queria dar nesse capítulo. Nayara, muito top. Muito obrigado por você ter se disposto essa semana, viu? Obrigado mesmo. Não sei se alguém quer colocar uma pergunta, quer fazer uma consideração. Abro também para a Nayara fazer as considerações dela, né? Se alguém tiver alguma pergunta, é só levantar a mão aí que a gente organiza aqui. Minha consideração, sim, agradecer demais o William André, né? Foi uma semana bem intensa. E eu pensei que eu não ia conseguir agora, quando eu comecei a apresentar, não, gente. Comecei a tremer aqui, comecei a pegar as coisas e apertar para ver se acalmava o nervosismo, assim, mas graças a Deus deu certo, venci mais um dia. E é isso, né? Não há fórmula, não há manual para fazer a gente chegar lá. A gente vai ter... A única forma de chegar lá é viver o dia a dia, é passar pelo processo, é subir cada degrau, não pular as etapas, né? E eu acho que foi muito disso que eu aprendi com esse livro. E foi um livro, para mim, que foi uma leitura muito difícil, porque é um livro muito fácil, mas até o capítulo 5, eu tive que ler, eu tive que ouvir mais 3 vezes para conseguir compreender. E eu estava achando um absurdo, porque é um livro muito fácil de se entender. E é isso, obrigada a todo mundo. William? Obrigado, Nayara, foi muito bem, parabéns. Que venha outras, né? Muito obrigado pela contribuição. Eu acho que foi um aprendizado muito positivo essa semana. A gente ressignificar, né? Tudo aquilo que a gente tem vivido, que a gente tem praticado, que a gente vai, com certeza, na frente viver o amanhã, como o André já trouxe anteriormente, né? O amanhã é reflexo do hoje. Então ficou esse aprendizado e só agradecer mesmo o grupo. Obrigado por todos que estiveram presentes aqui. Pessoal, só queria fazer a conclusão aqui. Eu vi que todo mundo tá alimentado aqui pelas considerações e pelo resumo, né? A vida não está pronta, né? Ela não vem pronta. O autor, ele coloca isso, né? E eu queria fazer as minhas palavras as dele, as palavras deles as minhas. Então é isso. Pelo fato dela não vir pronta, a gente tem que se envolver, né? E a vida que vale a pena ser vida é uma vida envolvida.
só isso. O William, esses dias, no grupo Raiz lá, que a gente tem do Piorano, eu perguntei, e aí, pessoal, como que vocês estão batendo esses meses? Já tinha feito, acho que 2 meses a coisa. Eu achei top que o William colocou. Ele falou assim, só hoje. Os resultados é só de hoje. Vai lá, Nilva, pode falar. Nilva levantou a mão. Olha só, é a primeira vez que eu estou participando aqui com vocês, né? E vocês estão... cheguei agora à tarde, né? Atrasada, vamos dizer, na reunião. Vocês estão falando de qual livro? O livro é A Vida que Vale a Pena Ser Vivida, que é um dos livros que a gente tem que ler no programa do Piorano por semana. Ah, sim. Bom, essa questão de ler livros, eu tenho uma certa dificuldade, eu não sei o porquê. A Bíblia é incrível, eu consigo ler a Bíblia, certo? Mas livros, eu tenho uma certa dificuldade de ler livros. Eu não sei o porquê. Eu já peguei, por exemplo, aquele A Arte da Guerra, que é um livro pequeno, né? E eu acho que eu não consegui chegar no segundo capítulo ainda. Eu não sei o que está acontecendo comigo, que não estou conseguindo me concentrar, parar para ler livros. Acredita uma coisa dessa? Ô, Nilva, é só você colocar foco nisso. E se você tem dificuldade com foco, é porque alguma treta tem na sua mente que você não consegue. Mas assim, ó, eu por muitos anos só li a Bíblia, tá? Vou dar minha experiência. Por muitos anos só li a Bíblia. E fiquei expert em muita coisa da Bíblia. E fiquei alienado também. Então, você ler livros, lógico, livros com relevância, vai te fazer você expansiva. Vai abrir sua mente para algumas coisas. E quando eu comecei isso, eu comecei a fazer correlação com o espiritual, com o divino e aquilo que o autor ou o livro estava expressando ali. E isso foi muito Sim, bom no meu processo de modelagem. Porque uma das coisas que as pessoas não falam sobre modelagem é que só modela quem tem conteúdo. Então você tem que ter conteúdo dentro de você para você modelar e criar novas trilhas. Então, assim, muitas vezes o fato, se você só querer ler a Bíblia, pode ser um fato de uma alienação, né? Ah, porque se a palavra é a boca de Deus, tal, conforme as pessoas colocam. E a gente sabe que a Bíblia própria, lá no Evangelho de João, ele fala assim, olha, talvez nem todos os livros da Terra iriam escrever tudo mais que Jesus fez. Então, ou seja, imagine tanta coisa que ficou sem se escrever na Bíblia, né? Que é certo. uma organização. A Bíblia é uma organização dos livros humana, né? Daquilo que foi inspirado, daquilo que não foi inspirado. Mas, enfim, não é essa discussão. Mas se tem esse texto, então tem a ideia de que a gente pode ler outras coisas que vão fazer correlação e que vão expandir o nosso pensamento sobre a Bíblia. Tá bom? Certo. Tá, só mais uma coisinha. Ontem eu estava conversando com uma pessoa, uma amiga minha, porque ela é muito estudiosa. Ela estuda muito mesmo, muito. Ela já estudou muitos livros e ela me disse ontem que a Bíblia foi tirada do aquele livro do Hare Krishna, que diz que esse livro é muito mais antigo do que a Bíblia. O que você sabe? Desculpa, cortou a última parte. Que uma amiga minha, que é muito estudiosa, que estuda muito, né? Ela disse que a Bíblia foi retirada daquele livro do Hare Krishna, que é um livro muito mais antigo, que é o Bhagavad Gita. Você ouviu falar? Não, eu não tenho conhecimento sobre isso e até me coloco em pedido de responder para você sobre isso. O que eu vou dizer é que, assim, muitas vezes a Bíblia é uma questão de fé, é uma questão de crença, a crer ou não, né? Agora, isso também não impede cada um de também ler outras literaturas. Por exemplo, meu TCC em teologia, ele foi sobre apologética.
que é a Sim. defesa da Bíblia. E eu tive que ler outros livros, livro dos Mormons, a própria livro dos Testemunhas de Jeová, a Bíblia dos Testemunhas de Jeová, para entender muita coisa. Então é um pouco disso, entendeu? E daí outra coisa que eu estava vendo também, por exemplo, no livro dos islamitas, né? Do Islã. No Islã, eu descobri ontem que também está escrito, porque o nome de Allah, o verdadeiro Deus, também no livro deles, e sagrado deles, está escrito que é o mesmo Deus, Yahvé, porque, na verdade, é da mesma raiz, né? Os muçulmanos, eles vieram de Abraão, né? Porque Sara deu lá Agar lá para o Abraão, teve o filho, o Ismael, e o livro deles também tem o mesmo nome, Yahvé, que é o nosso mesmo Deus, né? Todo mundo. E daí dizem, muitos criticam os muçulmanos, falando isso, aquilo, aquele outro, mas eu já assisti pregação de imã, que é imã que prega a verdade dos muçulmanos, que ele diz que Eu gostaria de falar. Oi, bom Oi, dia. bom dia. Bom dia, olha só. Pode falar. Eu venho de uma linhagem evangélica, mas de um tempo para cá, eu comecei a me permitir, assim, a expandir muito a minha consciência, sabe? Quando tu falou daquele livro, que é um livro, eu também tenho dificuldade de falar aquele nome, aquele nome que tu falou ali. Isso, perfeitamente. Eu já me detive muito ao estudo dessa literatura e eu não sei te confirmar se ela foi escrita antes da Bíblia, tá? Eu até acredito que sim. Isso que eu quero saber. Eu também quero saber, eu também tenho essa curiosidade. Mas assim, ó, é um livro também milenar, e eu vou te dizer uma coisa, na minha compreensão, tá? Na minha compreensão, ele vem trazendo muito ensinamento de forma, através de metáforas também, que a Bíblia é escrita e transmitida a mensagem por parábolas, né? Sim. Até por que parábolas e por que metáforas? Porque o nosso inconsciente, ele aprende, ele consegue ilustrar de uma forma diferenciada. Por isso que o aprendizado é transmitido dessa forma. E eu vou te dizer uma coisa, de tudo que eu já estudei desse livro, ele, na sua essência, ele vem trazendo muito conhecimento de outra perspectiva, que vem bem de encontro à Bíblia, né? Mas na minha concepção hoje, eu falo com muito cuidado isso, né? Eu acredito que a religião tomou um caminho assim, que em alguns momentos ela criou separação, porque cada um quis levantar a sua bandeira, né? E a sua verdade, e realmente os evangélicos acabam levantar uma bandeira de uma verdade única, né? Achando, mas eu diria... É um assunto bem polêmico, né? Porque eu honro muito a igreja evangélica e eu sou apaixonada pela